Olá, aqui é o professor Alexinaldo e nesse curso de termologia que nós estamos fazendo, vamos prosseguir agora na parte de diagrama de fases, as questões das atividades propostas. No nosso material é a parte de Física 1 do livro 3, aula 10. Vamos lá. Primeira questão do Enem. Então, ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltados para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque, olha, um detalhe importante aqui, ó, que ele fala, não esmaltado. Bom, isso acontece por quê? Porque o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse um isopor. Não, o barro, ele não isola a água do ambiente. Ele não funciona como um calorímetro. Esses vasilhames de barro, inclusive, você pode observar que eles ficam úmidos quando a água é colocada dentro dele. Dá para ver, inclusive, o nível da água através da diferença de cor da parede. Né? Dá para ver se o vasilhame está cheio, se está pela metade, porque dá para ver a diferença de cor da parede, da parte úmida e da parte que está seca. Então existe sim uma evaporação de parte da água que atravessa os poros. Né? Justamente por isso ele deve ser não esmaltado, porque os poros do barro devem permanecer abertos. Tá bom? Então não é a mesma coisa do isopor, que impede realmente, o isopor isola realmente o conteúdo interno do meio exterior. Impede essa troca de calor. Né? Letra B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química? Não tem nenhuma reação química ali acontecendo para diminuir a temperatura da água. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe por meio dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Exatamente. Veja que você tem uma parede porosa, de um lado água aprisionada no estado líquido, mas devido aos poros, moléculas de água conseguem atravessar a parede e ao se depararem com o mundo externo, elas evaporam. Fazendo isso, elas vão estar retirando o calor dessa parede e também da água que compõe a sua parte interior. Né? Esse processo de evaporação, as moléculas de água, elas absorvem energia térmica do ambiente e então seguem para o mundo exterior, né? Para o sistema exterior. E nesse processo de sugar energia térmica do ambiente, acaba retirando o calor da própria parede e da própria água que está aqui dentro, resfriando ambos. Então, letra C. Próxima questão. Duas pessoas, uma na cidade de Santos, no litoral paulista, e outra na cidade de La Paz, capital da Bolívia, a 3.600 metros de altitude em relação ao nível do mar, colocam simultaneamente a mesma quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius em panelas abertas e levam essas panelas ao fogo para observar a fusão do gelo e a vaporização da água líquida. O gráfico a seguir representa o diagrama de fases da água. Então veja que aqui na temperatura de 0 graus Celsius nós temos para a pressão de 1 atm o ponto de fusão da água, né? Onde nós temos aqui ó, a passagem do estado sólido para o líquido. Ok? Essa passagem pode se dar a uma mesma pressão isobárica e no caso das panelas é isso que acontece, mas também poderia acontecer uma mudança isotérmica, né? Onde a pressão iria sofrer alteração, mas nesse caso seria dessa questão uma transformação a 1 atm,
né? Transformação isobárica. Bom, mas o que é que acontece? A cidade de La Paz, ela está a 3.600 metros de altitude, então ela está a uma pressão atmosférica menor. Então, vamos supor que 1 atm aqui é a cidade de Santos, que está ao nível do mar. Vamos supor que La Paz esteja aqui, uma pressão abaixo de 1 atm. Então, vamos supor que essa daqui é a pressão P da cidade de La Paz. Bom, então, em Santos, a água vaporizará a uma temperatura menor do que em La Paz. Ora, isso daqui é falso. Por quê? Veja, em La Paz, ele fala que a água vaporizará. Então, vamos pegar aqui, ó, a transformação do líquido em vapor. Enquanto que aqui em Santos, a coordenada é essa. Então, aqui eu tenho Santos. E aqui eu tenho La Paz. Veja que, por estar em uma altitude bem maior do que Santos, a pressão atmosférica é menor e a água consegue passar do estado líquido para o vapor, que é justamente vaporização, a uma temperatura mais baixa. Okay? Enquanto que em Santos a temperatura é de 100 graus, porque Santos está ao nível do mar, pressão de 1 atm. Então, em Santos, a água vaporizará a uma temperatura maior do que La Paz, por isso falso. Bom, letra B. Em La Paz, o gelo atingirá a temperatura de fusão antes do que em Santos. Bom, fusão é justamente a passagem, vamos lá, do sólido para o líquido. E nós temos aqui, ó, a temperatura inicial, vamos dizer que menos 20, é o que a questão disse. Então, o gelo começa aqui, né? Bom, quando essa temperatura desse gelo chega a 0 grau, se estiver na cidade de Santos, ele começa a fazer o processo de fusão. Agora, para uma pressão menor, como essa pressão aqui em La Paz, a pressão atmosférica menor, o ponto onde vai acontecer a fusão é marcado por uma temperatura mais alta, acima do zero, né? Então aqui seria a temperatura de La Paz, para que na pressão de La Paz acontecesse a fusão. Então, o que acontece? Em Santos, o gelo derrete mais rápido, porque ele derrete a 0 grau. Em La Paz, vai demorar mais, porque ele vai ter que atingir uma temperatura superior a 0 grau. Então, ele diz que em La Paz o gelo atingirá a temperatura de fusão antes do que em Santos. Não, falso. Depois, em Santos, atinge primeiro. Letra C. O gelo iniciará a fusão em La Paz a uma temperatura maior do que em Santos. Verdadeiro, isso que a gente acabou de ver, né? Aqui, ó, temperatura de fusão em La Paz. Uma temperatura acima do zero, que é a temperatura que ocorre a fusão em Santos. Então, letra C. Terceiro. O que é melhor para secar as roupas? Um dia com pouco sol e muito vento ou um dia com muito sol e sem vento? Bom, para que haja vaporização de um líquido, é necessário haver algo que provoque o escape do líquido para a atmosfera. Quando a temperatura de um líquido se eleva pela incidência direta do Sol, por exemplo, simultaneamente a energia cinética média de suas moléculas também aumenta. Entretanto, não basta haver a evaporação, é necessário haver uma renovação do ar ao redor da roupa. A umidade é outro fator que influencia na secagem. Em dias de ar seco, as moléculas de ar que saem do tecido se agrupam mais facilmente na atmosfera. O tipo de tecido também exerce influência nesses processos. Roupas cujas fibras são mais porosas, o linho, por exemplo, favorece o escoamento da água, ao passo que tecidos de fibras mais fechadas e mais densas, como a lã, dificultam a evaporação. Uma lavadeira estende um lençol de algodão em um varal para secar em um dia de pouco sol e muito vento. Sobre esta situação,
pode-se afirmar que, letra A, o lençol não secará devido à falta de sol? Falso, né? O processo de evaporação, nós vimos, ele é lento e ele acontece em qualquer temperatura. Letra B, o lençol não secará devido ao excesso de vento? Falso, o lençol secará sim. Agora, poderá secar mais rapidamente ou mais lentamente. Letra C, o lençol secará e enquanto estiver úmido, sua temperatura será constante. Ora, falso, né? Porque o que acontece? Na letra D aqui, ó, o lençol secará e enquanto estiver úmido, sua temperatura diminuirá. Verdadeiro. Por quê? Porque as partículas que evaporam são aquelas de maior energia cinética, que vão para a atmosfera, permanecendo no tecido as partículas de menor energia cinética. Portanto, ele vai ficar numa temperatura menor. Além disso, no processo de evaporação, as partículas que evaporam, elas também roubam o calor do próprio tecido, fazendo com que a temperatura fique menor. Ok? Então, letra D. Quarto, a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser por meio de um orifício central, sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada em seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. Então, a vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. E isso se deve a quê? Nós podemos ver que é justamente devido ao aumento da pressão. Então, por exemplo, para uma panela aberta, a água ferve a 100 graus na pressão de 1 atmosfera. A pressão padrão da maioria das panelas de pressão é de 2 atm. Veja que ao atingir essa temperatura, atingir essa pressão aqui, a temperatura fica um pouco acima de 120 graus Celsius. Então você com isso, com a água no estado líquido, mais quente do que ela ficaria se a panela estivesse aberta, você consegue, vamos dizer assim, aumentar a rapidez do cozimento, justamente porque você tem a água em estado líquido em uma temperatura maior do que a da ebulição com a panela aberta. Ok? Então, o que provoca justamente essa rapidez no cozimento dos alimentos. Quarta questão, letra B. A temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Ok? Letra B. Quinta questão. Se, por economia, o fogo sob a panela de pressão for abaixado logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento faz o quê? Bom, para compreender essa questão, nós vamos trabalhar aqui com um modelo de panela aberta. Imagine o seguinte, você tem uma panela com água a 25 graus Celsius e você então abre a chama. E essa temperatura consegue atingir 100 graus Celsius. E aí você já começa a ver as bolhas típicas do processo de ebulição. E consegue também observar aqui o vapor d'água, né, saindo. O que vai acontecer a partir desse momento, onde a água já atingiu os 100 graus Celsius? Se você colocar mais uma chama, a temperatura vai se manter a mesma. Você vai estar fornecendo o dobro de potência de fluxo de energia térmica para o sistema. Mas a temperatura não vai alterar mais, porque atingindo 100 graus Celsius, quando a panela está aberta, a pressão é de 1 atm, a potência da chama não vai influenciar, porque aqui a temperatura será a mesma. O que vai acontecer apenas é que uma evaporação aqui
vai ser mais rápida porque você está transferindo mais calor. Mas a temperatura, que é o fator importante para o tempo de cozimento, não vai mudar. Então a mesma coisa acontece com a panela de pressão. É só você imaginar que na panela de pressão você tem a tampa, e essa tampa garante aqui dentro 2 atm de pressão. Com isso, a água ela vai entrar em ebulição, mas numa temperatura maior do que 100 graus. Quando a pressão é atingida, a válvula de... tem aqui uma válvula aqui em cima, né, que permite a liberação do vapor, justamente para regularizar a pressão em 2 atm e manter a temperatura constante. Quando você atingiu essa temperatura aqui, para a pressão de 2 atm, e começou a sair vapor aqui pela válvula, né? Essa válvula que regula a pressão aqui dentro, para regular a temperatura. Se você sai de muita chama para pouca chama, você não vai alterar o tempo de cozimento, porque mantendo-se a pressão interna 2 atm, a temperatura vai se manter a mesma, assim como no caso de cima. Aqui no caso nós dobramos a potência da chama e vimos que a temperatura não mudou. Aqui nós reduzimos a potência da chama. Antes você tinha fogo alto, depois fogo baixo. Mas você viu que como a pressão se mantém constante aqui dentro, a temperatura também vai se manter constante, acima de 100 graus, uma temperatura constante para cozer os alimentos. Então, não vai alterar o tempo, então não será alterado, pois a temperatura, que é o fator importante para o tempo de cozimento, não varia. Letra E. E além disso, você vai estar economizando o seu gás. Então, é uma dica importante, né? Assim que a panela de pressão começa a emitir aquele ruído da saída do vapor pela válvula reguladora da pressão, você pode colocar a chama mais baixa, vai economizar o seu gás e o tempo de cozimento vai permanecer o mesmo, porque o que importa é a temperatura da água dentro da panela e essa não será alterada, ok? Sexta questão do Enem também. A construção de grandes projetos hidrelétricos também deve ser analisada do ponto de vista do regime das águas e do seu ciclo na região. Em relação ao ciclo d'água, pode-se argumentar que a construção de grandes represas não causa impactos na região? Falso, né? Claro que causa. Você vai alagar uma boa parte da região. Vai alterar, então, inclusive, a temperatura ambiente na região, vai aumentar a umidade do ar ao redor dessa represa, né? Porque vai aumentar a evaporação, então tem impactos sim. Letra B. Não causa impactos na região, uma vez que a água que alimenta a represa prossegue depois rio abaixo com a mesma vazão e velocidade. Falso. Né? Quando você represa a água, ela vai reduzir, né, o fluxo de água do rio, vai diminuir a sua vazão, sua velocidade, justamente porque a represa serve como uma resistência à passagem da água. Bom, letra C. Aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água na região. Não, diminui a velocidade nos rios. Falso. Aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada também por um aumento local da umidade relativa do ar. Verdadeiro, né? Claro, você tem mais água represada, você tem uma maior superfície de água em contato com a radiação solar, então você vai ter uma maior evaporação. Tendo maior evaporação, o ar fica mais úmido nas imediações da represa. Então, letra D. Sétima questão. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. 1. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de
0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada. 2. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menor do que 0,006 atmosferas, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. Bom, o gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase, representados pelas setas numeradas de 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita é. Então veja, primeiro ele fala que acontece aqui uma solidificação, não é? Então, solidificação é a passagem do líquido para o sólido, é o que acontece aqui primeiro. No nosso gráfico, passagem de líquido para o sólido é a seta número 2, do líquido para o sólido. Então, isso aqui é um processo de solidificação. Ok? Depois, ele diz que acontece uma sublimação. A água em estado sólido, ela passa para o estado de vapor, né, que é um estado gasoso. Né? Então, nesse caso, seria a seta número 3, sublimação, de sólido para vapor. Então, 2 e 3, na ordem 2 e 3, letra C. Oitavo. A sonda Fênix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias, mas a água nunca foi observada na fase líquida. Com auxílio do diagrama de fase da água, analise as 3 afirmações seguintes. Então vamos lá. O desaparecimento e o reaparecimento do gelo sem a presença da fase líquida sugerem a ocorrência de sublimação. Claro, né? Verdadeiro. Então, o que está acontecendo lá em Marte é isso aqui, ó, do sólido para o vapor. Ok? É essa passagem aqui, ó, de um ponto para o outro. Aqui em estado sólido, direto para o vapor, sublimação. 2. Se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água. Veja que aqui nós temos uma pressão do ponto triplo da água, que já é uma pressão pequena, né? Mas se está acontecendo sublimação, é porque a pressão, aqui, ó, onde está acontecendo a passagem do estado sólido para o estado gasoso, é uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo, que é essa pressão daqui, né? Então, verdadeiro. 3. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água. Veja que, nesse caso, mesmo que você, voltando, mesmo que você aumente a temperatura do ponto triplo da água está aqui, 0,0098 graus Celsius, mesmo que você aumente, vamos lá, botar essa temperatura aqui, ó, temperatura θ, veja que vai continuar existindo a passagem do sólido direto para o gasoso, porque um fator importantíssimo é a pressão do ambiente. Ok? Então, ele diz aqui que o gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto crítico. Mesmo que ultrapasse, mesmo que chegue nesse valor θ, não vai acontecer água em estado líquido, porque a pressão não vai permitir. Ok? A pressão aqui, ó, é que vai ser a reguladora dessa transformação. Então, falso. Então, o verdadeiro é apenas 1 e 2, letra D. 9. Considere o diagrama de fases a seguir, em que P representa a pressão e T a temperatura absoluta da substância. Ó, temperatura absoluta dada em Kelvin. Okay? É correto afirmar que a curva AC representa a solidificação da substância. A curva AC é essa que ele botou aqui, ó. E essa curva, ela representa os pontos onde pode acontecer transformação de líquido para vapor.
em processos isobáricos ou em processos isotérmicos. Não é? Se acontecer a transformação aqui, ó, na horizontal, é uma transformação a uma pressão constante. E isobárica, se acontecer a transformação assim na vertical, é uma transformação em temperatura constante, isotérmica. Pode acontecer de uma forma ou de outra, mas é passagem de líquido para vapor e não solidificação. Então, falso. Letra B. Acima de Tc, o sistema é tetrafásico. Tetrafásico seria se ele apresentasse 4 fases acima dessa temperatura Tc. E a gente vê que não é, né? Acima dessa temperatura Tc, se você continuar crescendo essa temperatura aqui, você vai ter apenas o material na fase gasosa, depois do ponto crítico, né? Esse Czinho aqui, ó, significa temperatura crítica. Esse ponto aqui é chamado de ponto crítico. É justamente a temperatura do ponto crítico associada à pressão do ponto crítico que fazem a diferença entre vapor e gás. Né? Vapor é um estado gasoso, mas é um estado gasoso que, se você promover uma compressão isotérmica, ele pode fazer com que o material volte a ser líquido. Né? Uma compressão isotérmica no vapor, você pode ter uma mudança de fase. Então veja, nós estamos aqui, ó, a uma pressão menor, Pzinho, e vamos subir a pressão para P maiúsculo aqui, ó. Estamos subindo, fazendo uma compressão a uma mesma temperatura isotérmica. Então veja que no vapor é possível você passar do estado de vapor para o líquido. É possível fazer essa liquefação, né, ou condensação. Já depois da temperatura do ponto crítico, isso não é mais possível, porque essa curva daqui, ela termina no ponto C. A partir daqui, não existe mais essa possibilidade, né, de você fazer compressão isotérmica. Então não adianta aumentar a pressão em um processo isotérmico, porque você vai sair apenas do estado de gás para outro estado do gás. Né? Você vai estar aumentando a pressão, mas ele não vai conseguir voltar para o estado líquido depois do ponto crítico. Ok? Então não é tetrafásico, depois da temperatura crítica você tem apenas gás. Na letra C, gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compressão isotérmica. Não, a gente acabou de ver que isso é falso. Né? Gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Verdadeiro. Então é letra D. Ó. Se você está aqui nessa fase aqui, está em gás, você pode fazer uma compressão a uma mesma temperatura, aumentar de pressão Pzinho para Pzão, mas vai continuar sendo gás. Né? De gás para gás, então não vai ter como. Então, letra D. Questão 10. Agora, vamos lá. Concluindo, observe a seguir os diagramas de fases de duas substâncias diferentes. A seguir, marque a alternativa correta. Então, conforme nós vimos na aula teórica, né, esse braço aqui, ó, ele fica à esquerda da vertical do ponto crítico para substâncias que têm comportamento anômalo, como por exemplo a água. Enquanto que para a maioria das substâncias, aquelas substâncias que aumentam de volume quando passam do sólido para o líquido, que é a maioria, né, nós temos essa curva aqui da direita, que é aqui, ó, a maioria das substâncias. Okay? A água tem aquele comportamento anômalo. Né? Então, vamos lá. Letra A. As curvas marcadas com os números 1 e 2 em ambos os diagramas correspondem a transições de fase líquido-vapor e vapor-sólido, respectivamente. Falso, né? Ó, as curvas marcadas com os números 1, então está aqui,
Aqui eu tenho transição entre sólido e líquido. E 2, líquido-vapor. Não é? Na outra, 1, sólido e líquido. E 2, líquido-vapor. Então, ele está dizendo aqui que corresponde a líquido-vapor e vapor sólido. Falso. Né? Letra B. Os pontos T maiúsculo, marcados em ambos os diagramas, são conhecidos como pontos críticos. Falso. Esse ponto T aqui é o chamado ponto triplo. Ponto triplo. Né? Onde você encontra o material em 3 fases, sólido, líquido e vapor, ao mesmo tempo. O que seria o ponto crítico? Repetindo, seria aquele ponto que finaliza essa curva de vaporização. Né? Então aqui você teria a temperatura crítica, onde acima dela você teria gás. Né? A diferença nós já vimos. Né? O vapor, se você fizer uma compressão isotérmica, ele sai do estado de vapor para líquido. O gás não, porque essa curva termina exatamente aqui nesse ponto, que é o da temperatura crítica com a pressão crítica. Okay? Essa é a diferença básica do vapor para o gás. Ambos são estados gasosos, mas no vapor você pode retornar para o líquido comprimindo isotermicamente, no gás não. O ponto crítico marca esse limite, okay? Entre vapor e gás. Bom, letra C. O primeiro diagrama é característico de substâncias cujo volume diminui na fusão e aumenta na solidificação. Uma diminuição da pressão resulta em um aumento da temperatura de fusão. Verdadeiro. Basta você ver aqui o comportamento da água. Né? A água tem exatamente esse comportamento. Ela diminui de volume na fusão. A água em estado sólido ocupa um volume maior. Então, letra C, 10º. E com isso, nós concluímos aqui as questões propostas dessa parte de diagrama de fases. Ok? Muito obrigado e até a próxima.